As ruínas do velho castelo. Isso é o que restou. É um castelo completamente destroçado, né? Além do que não era uma edificação exuberante. Era um prédio diminuto, pequeno, comparado com os grandes castelos que há na Europa. A poesia ajuda a superar as crises. E quanto mais crise, mais poesia também, porque a poesia é provocada por uma espécie de conflito interior que a pessoa precisa exorcizar, né? Então, eu acredito que toda crise é espiritual e ela existe também para ser sanada através da evolução do espírito, através das soluções que a pessoa encontra buscando na consciência as melhores formas. Assim também na arte, né? Se os tempos mudaram, obriga a poesia a mudar um tanto a linguagem, né? Claro que adotar termos da linguagem contemporânea, da linguagem odierna, digamos. E também a poesia precisa quer dizer, claro, utilizando esses termos modernos, ela tem que se reformular para competir com as linguagens dos audiovisuais que estão predominando no mundo inteiro. Já tinha procurado aproximação com ele, tinha recebido uns autógrafos com cartões que ele escrevia para todo mundo, mas aí no Salvador eu tive a oportunidade de sentar ao lado dele e fazer algumas perguntas, e ele muito gentilmente conversou comigo e deu algumas orientações a respeito das dúvidas que eu tinha, inclusive, e sobre o pensamento dele. O mar sempre foi um tema permanente na minha poesia. O mar é um símbolo de espiritualidade. Ao contemplar a imensidão das águas, o espírito encontra uma paz interior. E essa paz é fundamental como uma dádiva existencial que todos os seres humanos precisam. Eu venho buscar junto à natureza esse conforto, esse consolo espiritual. Então eu chego diante de uma paisagem dessa e me dá vontade logo de escrever. Eu diria que venho como um poeta herdeiro dos poetas românticos e dos modernistas, mas também gosto muito de alguns simbolistas. Então atualmente eu acho que eu sigo uma vertente espiritualista pós-moderna, que tem um pouco de cada coisa, tem influência dos poetas modernistas, dos poetas simbolistas e românticos, sobretudo. Eu bebo nessas fontes universais, assim, na filosofia da Índia, na Bíblia e na mitologia grega, principalmente greco-romana, né, como os grandes poetas, porque os gregos foram os inventores da poesia no Ocidente. Antes deles havia hinos místicos dos persas e dos egípcios, dos hebreus, mas os gregos conseguiram assim fabular um imaginário
que outras civilizações talvez não tenham conseguido. Com a escolha de Pirajá, aqui é o coração comercial e estético de Ipanema. E agora, mais recentemente, eu tenho feito também, produzido também os discos com poemas musicados, seja que amigos põem música nos poemas já escritos em livros, ou eu escrevo novos poemas para adaptar melodias e eles fazem os arranjos, cantam, etc. Aconteceram também certos fenômenos espirituais de eu sonhar com a melodia de uma música em diversas ocasiões. Depois eu já cheguei a dormir com o gravador ao lado, porque quando eu despertava daqueles sonhos, eu gravava aquela melodia para depois colocar letra e fazer esses poemas musicados. Pô, você me deu uma caneta que não escreve. Essa caneta que você me deu de presente não escreve, não serve. Ah, tá aqui, olha só, achei. Pronto, já posso começar a escrever o canto. Essa árvore é um cedro. Ela diz muito mais ao meu espírito, ao meu ser, do que essa imagem que está aí atrás. Porque o humano, o reino animal está subordinado ao reino vegetal. Me interessa mais ver as árvores. E o reino mineral é o mais alto, mais evoluído dos três. Então me interessa mais o reino mineral e vegetal como tema de poesia do que o próprio reino animal, a humanidade. Mas como tudo está integrado numa coisa só, então é preciso cantar as três coisas ao mesmo tempo: o homem, a natureza, Deus. De espinha, branca de espinha, meio que extasios com a clarividência pela natureza. Vamos descer. Al final me quedo solo. Mejor solo que mal acompañado. Señoras y señores, muy buenos días. A propósito, Peñafiel, qué Dime. bonita la encuesta donde sale. Já sei onde tem um mirador. Aquela ponte antiga chamada Alcântara, que quer dizer ponte no idioma árabe. Eu venho fazendo uma pesquisa sobre a história estética da Espanha, então escrevi já a história dos fatos, dos heróis, dos poetas,
E agora escrevo a parte, digamos, das impressões, são perfis impressionistas das cidades espanholas. Essa muralha significa a antiguidade de Toledo, que uma cidade que foi fundada pelos romanos. Eu venho assim como uma espécie de continuador da tradição dos poetas hispanistas brasileiros. Houve dois, além do João Cabral, o Murilo Mendes também escreveu sobre a Espanha. E o meu compromisso é mais lírico com a vida do que com as cidades especificamente, mas gosto muito de me inspirar e escrever sobre cidades, sobre países, culturas, civilizações, porque essa é a vertente da poesia épica, né? Então o poeta não deve esgotar a sua inspiração no lirismo, mas também escrever a respeito de outros temas impessoais, paisagens, e ter sempre a sua tese metafísica que ele defende de uma forma não explícita, porque a poesia tem que ser algo velado. A poesia não precisa ser gratuita, porque o mistério está em tudo, e a poesia também significa uma imersão no mistério. O rio passa e os seres têm a expectativa da permanência. Já quase pronto, porque vou fazer uma colagem com um texto que já fiz antes e que estava com que incompleto. Faltava colocar alguns parafusos no poema, como dizia o Vinícius de Moraes. Então vou enxertar algumas frases que eu escrevi hoje, nesse dia iluminado, e vou costurar o texto. A minha poesia é espiritualista e coloco como expectativa da consciência a possibilidade de se cogitar sobre a permanência perene dos seres. Emerge do penhasco. Toledo está alçada entre penhascos, circundada pelo rio Tejo, chamado Tajo em espanhol. Tudo é enigma, mas importa mais essa indagação que o deleite de sentir a hora presente. Entender com a sensibilidade, não com o cérebro, entender com o sentimento essa realidade. Nós estamos integrados nessa totalidade. Existe uma forma de harmonização com esses elementos fluidos e sonoros da natureza. Imagem é artes plásticas. Então se repudia todo esse trabalho ligado ao neoconcretismo dos irmãos Campos, que tem uma coisa de poesia pôster e... não misturar poesia com artes plásticas, eu não sei se é porque eu acho que eu não cheguei nessa dimensão ainda, talvez. O que eu admito bem na arte da palavra
são as suas dimensões. Escrita em livro, publicada, portanto, recitada, porque aí tem a dimensão sonora, né? E cantada, a poesia combinada com a melodia da música. Agora a palavra desenhada, não sei o que, isso aí eu não consegui assimilar muito bem, não. O poeta precisa inventar a sua própria fábula, a sua utopia. O poeta está sempre dialogando com alguma coisa que está no porvir. O poeta e o profeta são duas faces de uma mesma profissão, a profissão de fé. É preciso fazer com que essa fé na existência e a negação da não existência prevaleça como uma forma lúdica e lírica de vida. Eu preciso apreciar a beleza metafísica e a beleza sensual. Essas são as duas grandes fontes da inspiração dos poetas, né? São lindas, lindas, lindas. A beleza mística e épica e a beleza lírica e amorosa são as fontes, as grandes fontes do embevecimento, do inebriar-se. As nuvens passam, música perdida no nada em que as coisas existem. Graças ao sol estamos vivos. As distâncias fogem do olhar daquele que se inebria dos seus reflexos. Matizes de dimensão metafísica, pulsação de vida que não pergunta, não duvida, deixa fluir o pensamento. As flores estão falando comigo, que não me chamem a parte alguma. As flores afirmam seus trânsitos circulares. Rey o reina. La reina es doña Sofía, don Juan Carlos, ¿quién le gusta más? Chao, 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 esta mañana ha comenzado y el combate sindical. Se existe a não existência, perguntar isso é afirmar de alguma maneira que existe a existência, portanto a permanência, a perenidade. Foi escrito agora recentemente, Dias Insólitos, um livro que tem muito das minhas pesquisas de poesia e de filosofia mística, espiritualista. Então tem homenagens a meus ídolos da Índia, alguns gurus como Ramana Maharishi, Ramakrishna e o poeta Tagore. Então tem uma pesquisa também sobre o taoísmo, poemas em homenagem a Chuang Tse, que foi um grande formulador dessa filosofia chinesa. Enfim, tem também homenagem a poetas franceses que eu admiro. Quando eu digo que um dia eu quero me tornar uma espécie de sannyasi, uma pessoa que faz pouco caso das coisas materiais, das coisas supérfluas, né? É tudo muito sincero, é um objetivo de vida, porque eu acredito que é necessário a gente abrir mão de tudo que não é essencial. E o essencial é aquela paixão que a gente sente, aquele sentimento de
ligação com uma coisa transcendente, com o indizível, o imponderável. É o sonho, enfim. Preciso reformular muito das teorias morais dos filósofos tradicionais, clássicos, e recolocar o problema da liberdade, não só à luz das liberdades políticas, dos direitos sociais, mas as grandes liberdades idiosincráticas, o direito da pessoa ser doida se ela quiser, o direito dela andar do jeito que quiser, contanto que respeite um mínimo de decoro. O resto, ela faz o que quiser, ela tem direito a ser o que a pessoa sonhou, ser o ideal que a pessoa quiser. Ou seja, é preciso respeitar os individualismos, porque a sociedade oscila entre a esculhambação total e a repressão. Mas é preciso ter um limite, um meio termo novo, uma nova formulação dessa dialética em que surgem as ideias mais interessantes, em que as pessoas possam, vivenciando essas ideias, ter uma qualidade de vida melhor, tanto material quanto espiritual. Uma espécie de religião que faz com que a gente, ao desenvolver o conhecimento da palavra, simultaneamente desenvolve uma espécie de raciocínio espiritual que dá a sensação de que nós estamos, de algum modo, evoluindo, que estamos cumprindo uma espécie de missão. Essa é uma crença fundamental que a poesia significa também. A poesia possibilita essa linguagem de espiritualidade, de compreensão cósmica, de alguma maneira justifica a existência, quer dizer, justifica o ser. Então a vida humana, com todos os seus enigmas, se transforma numa espécie de revelação, em que a gente já não se preocupa tanto com o futuro e tenta viver o momento presente e se satisfazer com essa sensação imediata, desfrutando do momento de alguma maneira como assim a solução para todas as dores do mundo. A pessoa viver esse momento agora sem se preocupar com o que virá depois. Isso a poesia também me possibilita. Por incrível que pareça, é preciso entender o que é a verdadeira linguagem interior, o que é a tentativa de compreender o verbo imaginário, o que é a faculdade divina que nós recebemos do verbo das origens. O tempo, de certa forma, está permanentemente em crise nos seres humanos, porque nós ainda não conseguimos entender que nós somos o próprio tempo, que ele existe independente de nós, mas nós não existimos independentemente do tempo, porque ele é o nosso superior, nós fomos criados dentro dele. Esse tempo que abrange tudo, esse tempo que é perene, portanto, eterno. É um tempo que não teve origem, e aí está a dificuldade de as pessoas entenderem aquilo que sempre existiu. Ser uma pessoa assim no exílio permite a gente se estudar muito do seu interior, né? Ter uma vida muito interiorizada.
chegar aqui perto dela. Publicidade. Están muy buenas. Como se chama? Almendras. Usted? Bueno, Usted? E usted? Eu quero entrevistar. Laura. La novela espanhola está morta. Ahora, en estos momentos está muerta. Por quê? ¿Por qué? Pues porque las editoriales están fomentando un tipo de novelística absolutamente de baja calidad, con mucho interés, como la novela rosa, como suspense, una mezcla del suspense, la novela rosa, el folletín antiguo, novelas muy voluminosas para leerlas en el tren, en la playa. No son novelas elaboradas, estilísticamente planas, sin ninguna aportación estilística, jugando con el espacio y el tiempo, sin temas importantes. Es una novelística sensacionalista, pero que no llegan a la novela sensacionalista norteamericana, por ejemplo. Hoy más que nunca el cine influye en la novela. Antes las novelas eran llevadas al cine. Ahora es el cine el que se mete dentro de las novelas. Porque en España la novela no es un género de primer nivel, en general. España es país de poetas magníficos y de pintores. Es un país pictórico y poético. Hombre, si están mi amigo Ángel. ¡Tenemos memoria! ¡Queremos justicia! ¡Hay que juzgar! ¡Al franquismo criminal! ¡Hay que juzgar! ¡Al franquismo criminal! ¡Hay que juzgar! ¡Al franquismo criminal! Ni olvido ni perdón. ¡Verdad! ¡Justicia! La plataforma en contra de la impunidad de los crímenes del franquismo, no vamos a olvidar los miles de niños robados en los brazos de sus padres, en sus propios domicilios, en los hospitales y las cárceles franquistas, y luego hacían negocio con ellos, traficaban. No podemos olvidar miles de ciudadanas y ciudadanos que Pues váyase con la otra. Yo no vengo con esta, pero ya me voy. É um poema em que eu narro a chegada do budismo na China. O Bodhidharma, discípulo de Buda, viaja à China e vai divulgar os fundamentos da filosofia budista e se encontra com o imperador Wu. E o imperador lhe pergunta qual o fundamento básico, essencial do budismo. Ele responde: o imenso vazio. Eu vou terminar o poema de uma maneira espontânea, em que eu encontre alguma metáfora para que o discurso não fique tão linear, senão fica muito parecido com a prosa. Em síntese, seria esse o tratamento técnico da elaboração do texto. Mas, quanto ao, vamos dizer assim, a mensagem transcendental, será evidentemente um poema metafísico, e no sentido de que também haverá essa fusão do cristianismo com o budismo, que são as duas grandes fontes do conhecimento metafísico, do conhecimento espiritual da humanidade. São as duas grandes fontes. Terminou mais um livro, hein? Os Dias Insólitos. Você escreveu ele todo aqui na Espanha. Qual a mudança dele para os escombros e reconstruções?
Dias Insólitos é um livro assim mais sublimado, mais espiritualista. Escombros e Reconstruções é um livro mais de angústia existencial. Mas eu sou fiel a esse momento que eu estou vivendo. Nesse momento eu estou fazendo uma busca assim mística e tal, então eu estou nessa onda agora. Estou escrevendo dessa maneira. Claro, não podia escrever como eu escrevi o Escombros e Reconstruções, que foi um livro quase que todo escrito na África, num posto difícil, com aqueles dramas cotidianos. Daqui já é outra situação. Tá te deixando místico isso aqui? Tá. Eu acho que também em parte esse parque. O parque tem uma Que parque é esse aqui? O Parque do Retiro, também chamado Parque del Buen Retiro, os espanhóis assim denominam. Então esse lugar aqui transmite uma energia bucólica, ecológica, e que faz com que a gente se integre com a natureza. Mas a minha religião é a religião da natureza. Para mim tudo é o cosmos em que nós estamos imersos e somos seres que estão integrados com o reino vegetal e o reino mineral através do ar que nós respiramos. Nós todos vivemos dentro desta grande esfera universal que abrange tudo e de certa forma nós estamos sempre em comunhão e sempre em harmonia com esses outros seres que existem também aqui nesse planeta que estamos habitando juntos todos, né? Não só a humanidade, mas todas as criaturas existentes. E todas essas criaturas existentes, desde as estrelas, no astral superior até o plano terreno, são essências com as quais nós também estamos dialogando permanentemente. Não existe a civilização ideal ainda, né? Todos os povos têm suas limitações idiosincráticas e a verdadeira humanidade do futuro, aquela da utopia, há de vir um dia, mas ainda estamos no estágio até relativamente primitivo. Eu acho que nem preciso explicar mais. Círculo. Esse futuro é agora porque ele foi o ontem. E o ontem circula de maneira que volta a ser ontem e volta a ser futuro depois. O verso que eu escrevi é: ontem foi o agora que sempre é. E é preciso refletir um pouco para entender. Quero pegar essa gata aqui que ela é linda. Canción del alma de San Juan de la Cruz. Em uma noite oscura, com ânsias, em amores, inflamado, oh dichosa aventura, salí sem ser notado, estando já mi casa sossegada. A oscuras e seguro, por la secreta escala disfrazado, oh dichosa aventura, salí sem ser notado, estando já mi casa sossegada. Em la noite dichosa, em secreto, que nadie me veía, ni eu mirava coisa, sin outra luz ni guia, sino la que en el corazón ardía. Aquesta me guiaba, mais certo que la luz del mediodía, adonde me esperava quem eu bem me sabia, em parte donde nadie parecia. Oh noite que guiaste, oh noite amável mais que la alborada, oh noite que juntaste, amado com amada, la amada en el amado transformada. Em mi pecho florido, que inteiro para ella solo se guardava, allí quedou dormida e eu lhe regalava
y el ventalle de cedros aire daba. El aire de la almena cuando yo sus cabellos esparcía, con su mano serena y mi cuello hería, y todos mis sentidos suspendía. Quedéme y olvidéme, y el rostro recliné sobre la amada. Cesó todo, dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. A un olmo seco, al olmo viejo, tendido por el rayo, en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. El olmo centenario en la colina que lame el duero, un musgo amarillento le cubre la corteza blanquecina al tronco, carcomido y polvoriento. No será cual los álamos cantores que guardan el camino y la ribera, habitado de pardos ruiseñores. Ejército de hormigas en hilera va trepando por él y en sus entrañas urden sus telas grises las arañas. Antes que te derribe olmo del Duero, con su hacha y leñador, y el carpintero te convierta en melena de campana, lanza de carro o yugo de carreta, antes que rojo en el hogar mañana ardas de alguna mísera caseta al borde de un camino, antes que te descuaje un torbellino y tronche el soplo de las sierras blancas, antes que el río hasta la mar te empuje por valles y barrancas, quiera botar en mi cartera la gracia de tu rama bendecida. Mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida otro milagro de la primavera. Muchas gracias, Marcia. Tô achando que ainda não é, não. Não são 11 horas, não. Pouco se atraso. Primeiras impressões aí de Soria. É preciso observar com uma certa delicadeza as nuances das cores, os reflexos, as essências espirituais para poder entender a atmosfera da cidade. Acho que já fiz algumas anotações que deu para começar o texto. Agora é continuar. Nós vemos a circularidade do mundo num dia assim iluminado, porque percebemos os reflexos, as duas faces da composição cósmica, o plano astral e o plano terreno, numa fusão visual extraordinária. Esse é um lugar que induz a inspiração. E essas árvores secas dão um aspecto decrépito à cidade de Soria. Mas existe uma beleza sutil nessa quase ausência de cores da vegetação. E há um reflexo esverdeado, assim, dourado e esverdeado na água. E no alto, a expansão azul com os amplos filamentos brancos fluindo e flutuando além.
é um lugar encantado realmente, não é? Porque essa sensação estética agradável, que nós chamamos de beleza e que nos comove, nos tranquiliza também, e nós podemos constatar que o importante é estar feliz a cada momento. E na realidade nós estamos diante de uma harmonia luminosa, não é? Plenos de uma certa satisfação existencial, porque nós estamos próximos da fonte da natureza e podemos comungar com esse silêncio e essa paz de um dia de prazer, porque ao fim e ao cabo todos os dias deveriam ser de prazer. Agora mesmo já vou reescrevendo. Frente ao bosque, sobre las peñas, respiro hierbas olorosas a los pies del río remansado. Espumas sonorosas bajo fina luz de clara niebla, el manso fluir del agua. Não é muito fácil encontrar adjetivo para a palavra silêncio, né? Mas quando a gente encontra, surge uma grande metáfora. Poderia dizer que é um silêncio encantado, né? Um silêncio encantado da monumentalidade. Ar, vida, água, vegetação, céu, luz, azul, nuvens, bênçãos, experiências de plenitude, essência que respiramos e não entendemos, fluidez absoluta. Como se nós entendêssemos o que está nas altitudes através de um reflexo e não tenhamos a certeza de qual dos dois é o real, mas eles são uma unidade. Então o céu precisa da água para se refletir, e o sol é o portão do qual vem toda a energia criadora de tudo isso. Se eu pudesse, pararia de ficar com essa obsessão toda de escrever, mas há uma espécie de compulsão que me impede de renunciar a isso. E não é uma coisa tão agradável. Eu me divirto bastante, mas há momentos que são um pouco sofridos, porque eu me canso bastante. Mas eu não me liberto desse hábito, não. Eu acho que às vezes a gente tem que ser meio teimoso mesmo e continuar fazendo aquilo que gosta. Ô Márcio, passando a limpo um novo poema aí em pleno bar. Local de Guarilla. La mayor parte de la mesa el taller y la parte de la prensa se ha quedado en la tienda de Guarilla. Vai falando aí os versos aí que você está escrevendo. Eu vou ler então o que eu escrevi.
A lo largo del sendero, a orillas del Duero de álamos yertos, la tarde suscita un alegre sueño, y el cristal del día centelea en esmaltes vegetales. Frente al bosque, sobre las peñas, respiro hierbas olorosas, un sed vegetal por laderas oreadas. A los pies del río remansado, tras las murallas viejas, espumas sonorosas en la piedosa tarde. La luna aparece temprano sobre los verdes pinos donde trina el ruiseñor. Suena la campana de la audiencia, Soria austera, entre delicadezas crepusculares, inspira tristeza de amor. Soria que tiene nido de cigüeñas sobre los campanarios y melodías melancólicas en las alamedas. Bajo fina luz de clara niebla, el manso fluir del agua me invita a contemplar las colinas. Disfrutar de su de armonía luminosa, disfrutar de armonía luminosa. San Saturio emerge de la piedra como incrustación, figurando la simetría de sus cumbres y paredes preciosas. En el rocoso pedestal sobre la caverna del Santo Anacoreta, silêncio encantado ostenta su monumento. El silêncio encantado ostenta su monumentalidade. Vila Ermita, Muy bien. Olha, eu não leio muito os contemporâneos, porque eu acho que eles estão lendo o que os antigos leram. Então eu prefiro ler aqueles autores que eles leram. Assim eu aprendo direto na fonte. Os meus mestres são os poetas mais antigos. Eu quero continuar estudando Borges, quero passar agora para ler umas coisas do Leopardi, o italiano, reler a Divina Comédia, ler mais algumas coisas sobre a tragédia grega, algumas peças de teatro daqueles poetas que contavam aquelas coisas, aquela crueza tremenda, né? E que deixaram um exemplo antigo para nós. Os poetas satíricos, o Marcial me inspira aquela ironia fina, aquela sutileza sarcástica do Marcial, com poucas palavras. Então essas são as minhas fontes, né? São os poetas antigos.